Então, os primeiros 20 minutos estão por minha conta, a seguir será a Lucimara que fará então a parte do WebQDA. Então, quando falamos em revisão de literatura, remete-nos sempre para algo algo com alguma dimensão. Todos os dias nós publicamos ou temos acesso a milhares de publicações em diferentes formatos, em formatos de livros, formatos de artigos em revistas, artigos de conferências, literatura cinzenta, e muitas vezes é difícil controlarmos ou prevermos aquilo que vamos ler e quando parar ou qual o rumo a dar à nossa investigação. Deixa-me só aqui, ok. Por isso, sobre a revisão de literatura, uma pequena definição do Sampieri, de 2006, em que fala que os autores devem sempre revisitar o passado para, de alguma forma, construir o presente e visualizar o futuro. Então, é importante tentar localizar, obter, consultar estudos anteriores, de livros, revistas científicas e ensaios, teses, de forma que se consiga relacionar o nosso problema e tema de investigação com estas fontes de dados. Tudo isto é independente do tipo de abordagem que o pesquisador siga, seja quantitativa, seja uma abordagem qualitativa ou seja uma abordagem mista. Sobre a revisão de literatura, então, requer detalhamento na descrição metodológica, com vista à produção de sínteses com qualidade de relevância científica, é isso que nós pretendemos, e muitas vezes essas sínteses são então utilizadas para a compreensão de determinado fenómeno e para o desenvolvimento de um conhecimento de uma determinada área. O que é que a revisão de literatura promove? Então, usando aqui algumas palavras que identificamos no texto, a revisão de literatura é possível identificar as principais tendências, permite-nos também identificar eventuais lacunas e os conceitos mais importantes. Além de que isso, uma boa revisão permite-nos contextualizar o nosso problema de investigação e muitas vezes, após esta revisão, quando bem detalhada, até podemos ter que alterar o nosso enfoque do nosso projeto de investigação. Iniciamos muitas vezes com um problema, tentamos definir uma questão de pesquisa, uma questão de investigação e por vezes somos obrigados de alguma forma a redefinir face às novas leituras ou até porque identificamos que alguém em determinado contexto muito semelhante já trabalhou aquela questão. Então nós já alteramos face a essas novas leituras. A revisão de literatura então remete-nos sempre para algo que pode ser físico, né? Temos acesso a todas as nossas instituições a que pertencemos, têm uma biblioteca, mediateca. Falamos também da organização daquilo que vamos ler para fazer a revisão de literatura, que poderíamos pendurar, como esta figura de alguma forma figurativa, poderíamos pendurar ou organizar os nossos materiais para leitura por dias de semana. E também podemos, de alguma forma, hoje numa era mais digital, quase não ter necessidade de usar o material impresso. Quando iniciamos uma revisão de literatura, e normalmente é isto que eu partilho com quem trabalho, com os meus alunos, com os meus estudantes, não é? É importante que o projeto seja algo que eu, de alguma forma, esteja apaixonado e gosto imenso daquilo ou gosto imenso daquilo que vou fazer, porque esta tarefa, e eu concordo com o Moreira e o Calife, que normalmente é uma tarefa que é assustadora e deprimente no sentido de que ela é exigente. Então, o que nos interessa compreender, e isso é que nós vamos falar aqui um pouco, associado ao uso do WebQDA, é como e onde encontro a literatura, que tipo de sequência ou estratégia deve ser usada então para encontrar a literatura relevante e quais os serviços que a nossa biblioteca oferece. Cada universidade muitas vezes tem um acesso a determinadas livrarias
Por exemplo, através da Universidade de Aveiro eu tenho acesso a determinadas livrarias online. A partir de outra universidade já tem restrições e tem acesso a outras livrarias. Relativamente aos objetivos de uma revisão de literatura, eu sublinhei aqui ou identifiquei verbos de alguma forma que nos levam para a ação, não é? Que é identificar tendências de investigação, ajudar a conceber o problema, a melhorá-lo e delimitar a sua amplitude. Isto é muito importante para balizar e não nos perdermos, não ficarmos angustiados relativamente àquilo que vamos fazer. Identificar as lacunas nas investigações na área de interesse e ampliar e aperfeiçoar o conhecimento existente. Além disso, se for um estudo quantitativo, onde se usa mais o termo hipótese, desenvolver hipóteses de investigação, obter sugestões sobre como realizar o estudo, identificar debates e controvérsias e colocar o problema num contexto de investigações prévias. Relativamente aos tipos de revisão e aquilo que estamos a desenvolver e que, de alguma forma, o que a Lucimar irá demonstrar é transversal a estes tipos de revisão que estão aqui apresentados. As revisões que aqui focamos têm uma orientação mais para abordagens qualitativas. Não quer dizer que com o que nós vamos apresentar não seja aplicado a revisões com um foco mais quantitativo. Então entramos aqui numa era em que as ferramentas nos auxiliam de alguma forma a organizar, a editar, a classificar, a categorizar aquilo que nós queremos saber em termos em termos teóricos e é neste contexto que surge normalmente uma palavra que eu costumo usar recorrentemente, que é a palavra tempo. Ainda ontem, numa aula de metodologias do mestrado de gestão de recursos humanos, alguns alunos partilhavam comigo que não usavam o gestor de referências ou não, porque era mais rápido fazer manualmente. Foram necessários 5 minutos para demonstrar que o uso adequado e correto de um gestor de referências facilita muito o simples facto de mudar de uma norma APA para uma norma ABNT e vice-versa. Por isso aqui a questão de tempo com o uso de tecnologias facilita, obviamente é um fator que é crítico, mas que a tecnologia, quando usada de forma correta, permite, além de aprofundar aquilo que nós fazemos, também reduzir o tempo de muitas tarefas que não são, isto que é importante, não são de alguma forma intelectuais, são tarefas manuais e muitas vezes cansativas de realizar. Antes de passar para a Lucimar, então o que nós fazemos relativamente ao WebQDA foi aplicar funcionalidades que permitam, ou características ao WebQDA que permitam importar metadados para as fontes. Estes metadados podem ser importados diretamente das bases de dados, Scopus, Cielo, Web of Science, ou através de gestores de referências bibliográficas, como é o caso do EndNote, Zotero ou Mendeley. A partir daí, o WebQDA faz um primeiro tratamento em termos de codificação e depois, através de questionamento, nós podemos cruzar, por exemplo, o tipo de publicação pelo ano em que foi publicado e gerar a partir daí um mapa conceitual. Portanto, esta é a parte em que eu vou passar a palavra à Lucimar e que ela a partir daqui irá explicar como proceder ou como fazer a revisão de literatura através da elaboração e do aprimoramento da revisão da literatura por meio do WebQDA. A gente já tem a experiência de utilizar ele Eu estou compartilhando a minha tela, por favor? Não? Não. Eu preciso que o Pedro desative. Espera aí que... Ok, só um minuto. Tá, já podes, Lucimar. Pronto. Estão vendo? Todo mundo está vendo? Sim, sim. Sim? Estamos. Obrigada. Muito bem.
Então, eu tenho utilizado o WebQDA para análise qualitativa e eu e o Pedro nós começamos a conversar por que não aprimorar a revisão da literatura, que é uma parte fundamental, como o Pedro falou, de todas as pesquisas. Então, nesses curtos 20 minutos, eu vou abordar o geral do que o WebQDA tem permitido até hoje fazer, porque como uma tecnologia está em constante evolução. Então, inicialmente é importante falar sobre a questão da importação dos metadados. Como que o software permite isso? Então, ele tem a opção de, nas próprias bases de dados, eu conseguir importar, por exemplo, a Scopus, Web of Science, ou também através dos gestores de referência, que é o caso do Mendeley, do Zotero ou do EndNote. E uma parte importante a destacar é o formato do artigo que ele permite inserir. Então, hoje ele permite inserir os arquivos no formato BibTeX, XML ou no formato RIS. Esses formatos, para quem não sabe como eles são produzidos então diretamente da base de dados ou também por meio dos gestores de referência. Considerando o nosso tempo, aqui eu vou utilizar o gestor de referência, porque é uma forma mais rápida de conseguir do que fazer uma busca na base de dados, mostrando como a gente faz essa extração. No meu caso, eu uso o Mendeley. Eu fiz a busca nas bases de dados. Aqui eu criei uma pasta com os dados relativos a Scopus. Então, para eu conseguir emitir o formato de documento XML ou RIS ou BibTeX, é só eu selecionar todos os artigos. Eu tenho a opção exportar. Quando eu clico em exportar, no caso eu vou identificar a minha base de dados. Observem que ele me dá essas 3 opções de artigos, de formatos, que são os formatos que o WebQDA permite inserir. No meu caso, eu vou utilizar como formato o XML e vou salvar no meu computador. Aqui, ó, ele já aparece esse documento no formato que eu quero, com todos os metadados da minha busca. Agora nós vamos para o WebQDA. Eu criei um projeto específico para esse webinar. A funcionalidade dele é como qualquer outro projeto que você desenvolver dentro. Todavia, nesse momento, em vez de ir para as fontes internas e externas, como geralmente se ia, é preciso em anotações, notas. Nas notas, vocês vão ter 2 opções. Eu tenho a opção nota e aqui eu posso carregar metadados. É essa que nós precisamos selecionar. Então, eu venho para cá, eu tenho aquele ficheiro, no caso, o Scopus XML com todos os metadados salvos. Clico em abrir, ele dá o tamanho, se vocês observarem, do documento. É relativamente pequeno, perto ao que o WebQDA comporta, e eu clico em carregar. O tempo de carregamento, ele vai depender da quantidade de metadados que vocês tiverem. Nesse caso, eu tenho em torno de 50, então ele vai ter um tempo para carregar. Se eu tiver 10 metadados, esse tempo é menor, se eu tiver 100, ele vai ser maior. Aqui, destacando então, eu posso conseguir os formatos de documentos direto das bases de dados, quando eu vou exportar eles. Então, quando clica no item exportação, ele vai dar o tipo de formato que vocês podem exigir. Ou também, vocês podem fazer via Mendeley, como foi o meu caso. Então, após a conclusão da importação dos metadados, observem que ele cria uma pasta específica chamada revisão de literatura. Nessa pasta, ele vai se dividir em outras 3 pastas: incluídos, excluídos e duplicados. Se eu clicar em incluídos, ele vai dar todos os artigos que eu tinha selecionado. Se eu clicar em duplicados, automaticamente o WebQDA reconhece aqueles que eu tenho duplicado na base de dados. Então, eu, Lucimara, antes de utilizar o WebQDA, era um tempo que eu perdia, uma questão significativa, tentando identificar quais deles eram duplicados. E o WebQDA ele já me dá essa função
de forma automática. Então, e tem também a opção excluídos. No caso, eu clico em incluídos, eu tenho aqui, ele organiza por títulos, eu posso organizar por ordem alfabética, como aparece aqui. Se eu clicar aqui, ele já vai me dar as informações que tinham nos metadados, que é o título, o tipo de publicação, o resumo do artigo, as palavras-chave, os autores, o ano. E também já me dá automaticamente o DOI, que se eu clicar, ele já vai abrir para ter acesso ao arquivo. Então, aqui eu já posso entrar direto no artigo para salvar ele, por exemplo. Esse metadado vai ser importante para a minha revisão. Então, eu já posso clicar no DOI e salvar o artigo na íntegra na minha área de trabalho, por exemplo. No caso aqui, ele já está salvo na área de trabalho. Esse artigo, então, é correspondente ao metadado que eu tinha lido e selecionado. Então, aqui nós temos esse. Se eu quiser excluir, como eu posso fazer? Então, por exemplo, eu estou fazendo a análise, os outros dois eu considero que eles são relevantes para a minha pesquisa. Eu li esse daqui, eu considero que ele não é relevante para a minha pesquisa porque ele não está atendendo aos critérios de inclusão e exclusão. Opa, desculpa, eu saí. Então, você só clica aqui no título e clica editar estado e excluído. Ele vai confirmar para você isso e pronto. Está excluído da minha pasta incluídos. Se eu buscar nos arquivos excluídos, eu encontro esse metadado. Até aqui tá tudo bem? Sim? Não? Talvez? Okay. Tudo ok. Ok, eu vou seguindo então. Muito bem. Então, aqui nós temos nas notas esse aspecto. Como eu falei, nos metadados, nas anotações, eu só tenho metadados, que dá o título, o resumo, os autores. Para codificação, eu preciso inserir os artigos na íntegra. Então, nesse caso, eu venho para fontes internas, carregamento de ficheiros, seleciono o ficheiro. Lembram o PDF que eu baixei, eu salvei? Ele já está na minha área de trabalho. Vou abrir e eu carrego ele para cá, para conseguir ter acesso ao artigo na íntegra. Ele carregou no formato PDF. E se eu abrir aqui, eu tenho acesso ao artigo na íntegra para leitura. Não é possível selecionar, como se trata num PDF, o texto do PDF, né, nesse momento, direto para a codificação. Então, a orientação é que vá para notas e crie uma nota correspondente a esse artigo. Por exemplo, artigo 1. Nessa nota, eu vou descrever aquilo que eu estou analisando nesse artigo, considerando qual é o objetivo da minha revisão, qual era a questão de pesquisa que eu adotei. Então, no caso da minha, eu quero verificar quais os objetivos dos estudos que eu selecionei. Eu também quero verificar a metodologia. Então, eu leio o texto na íntegra e vou preenchendo essas questões. Eu também quero saber quais os principais resultados que eu encontrei e assim consecutivamente. Eu salvo essa nota, ela vai aparecer aqui, lembram? Anotações, notas. Eu tenho as notas dos metadados que estão na pasta revisão e eu tenho essa nota que eu criei. Agora, eu venho para fontes internas, clico na nota e eu vou vincular essa nota que eu escrevi sobre o artigo a esse PDF. Pronto, aqui eu já tenho a associação. Então, para as fontes internas, tem esse caminho. Primeiro, eu importo os metadados, faço a triagem do título e do resumo. Posteriormente, eu tenho os artigos na íntegra, que eu selecionei, vou inserir eles nas fontes internas, nas quais eu vou atribuir para cada um uma nota. No segundo momento, nós vamos para a codificação, que é a parte da revisão que a gente chama de tratamento dos dados.
Então, no meu caso, eu vou criar códigos árvore, pensando em qual o meu objetivo da minha pesquisa, minha questão. Então, eu tinha pensado em saber quais eram os objetivos do estudo, qual era a metodologia que eu utilizei, que os autores utilizaram, perdão. Nisso, eu posso criar subcódigos, eu quero separar os qualitativos dos quantitativos, então eu vou poder criar subcódigos. E assim consecutivamente, dependendo do que eu tiver ou se durante a leitura surgir um novo código. Como que eu vou classificar, então, codificar os artigos de acordo com essas categorias? Então, eu vou voltar para as notas. Eu vou para a minha nota que eu tenho aqui, correspondente ao artigo 1. Eu vou ler todas as notas novamente e eu vou codificar de acordo com a categoria que eu tenho. No caso aqui está descrito os objetivos, seleciono o objetivo e codifico essa categoria. Não selecionou o texto. Pronto. Tá vendo aqui? Fica quem codificou. Depois eu explico como a gente faz a parte colaborativa. E aqui categoria pertence. No caso da metodologia, vamos dizer que se tratava de um estudo qualitativo. Clico em codificar, codificou a amostra. Se eu clicar aqui no objetivo, vai aparecer o trecho na lateral direita da tela de vocês que eu codifiquei. Assim como, no caso do subtema, que eu classifiquei, vai aparecer a descrição na lateral direita. Posteriormente, e o que eu considero uma parte que para nós pesquisadores é significativa no ganho de tempo, é que o WebQDA ele consegue classificar os descritores automaticamente. Então, ao eu inserir os metadados, o programa ele já consegue entender qual é o tipo de artigo que eu tenho. No meu caso, da minha revisão, eu escolhi só trabalhar com artigo periódico, mas também é possível incluir livros, trabalhos em anais, isso vai depender da sua revisão. Ele também consegue classificar os artigos de acordo com o ano, quantas fontes tem, de acordo com os autores que produziram as pesquisas, as palavras-chave que apareceram nos estudos, e ele também aparece o resumo de qual é o estado da minha revisão. No meu caso, eu tenho 52 artigos incluídos, 3 duplicados e 1 excluído. Essa é a parte geral da codificação. Como o tempo é curto, eu já vou seguir para os questionamentos, que fala de como que a gente pode trabalhar os dados. Aqui nós temos a opção palavras mais frequentes, pesquisa de texto, pesquisa de código. Entretanto, hoje eu vou mostrar como se faz uma matriz pensando nesses dados. A matriz, ela dá a ideia de associação de informações, relação entre os conteúdos. Então, no caso, eu quero saber qual é a associação do ano desses arquivos que eu selecionei versus as palavras-chave. Então, na linha, eu vou selecionar nos descritores, eu seleciono o ano dos artigos, clico em gravar. Na coluna, eu vou selecionar as palavras-chave que estão nos meus metadados. Muito bem, estão todas aqui, eu clico em salvar. As matrizes, você podem fazer infinitas associações, inclusive associar descritores com os códigos, fazer relação entre os códigos, qual é a relação das metodologias dos estudos com os objetivos, por exemplo, ou qual a relação das metodologias com os anos de publicação. Enfim, isso fica a cargo dos pesquisadores para escolher a melhor forma de estar explorando os dados. Então, o WebQDA, quando eu solicito uma matriz, ele fornece uma tabela com os anos e as palavras-chave. E nisso, ele me dá a numeração de quanto tem para cada um. Ai, perdão.
Eu posso exportar por meio de PDF essa tabela que foi gerada, posso exportar por meio do Excel, ou também ele me dá automaticamente um mapa conceitual. O tempo de geração dessa matriz, ele acontece de acordo com a quantidade de dados que eu solicitar para o WebQDA, porque nesse momento ele está fazendo o cálculo de todas as palavras-chave que tem os metadados correspondentes a cada ano. Se eu clicar no mapa conceitual, automaticamente ele me dá essa informação. Então, se eu observar, por exemplo, no ano 2011, eu não tive nenhuma publicação, logo, eu não tenho nenhuma palavra-chave associada. Em compensação, no ano 2017, eu tive um maior número de publicações que citaram essas palavras-chave que estão destacadas pela linha verde. Se eu clicar em cima do ano 2017, ele me dá o número de palavras-chave segundo o ano. Observem que aqui eu tenho 4 artigos que citaram revisão sistemática e aqui eu tenho 1. Observem que o tamanho da esfera ela varia. Se eu clicar em cima, na lateral direita vai constar quais dos artigos que utilizaram essa palavra-chave. Então, nós temos os gráficos que podem ser de primeiro nível, que no caso é esse, e se eu clicar em um outro, me dá um segundo nível para poder estar explorando as informações. Por fim, algo que eu acho que é muito relevante para quem desenvolve revisões é o trabalho colaborativo, em que envolve mais de uma pessoa para estar analisando os dados. Então, o WebQDA ele permite esse trabalho colaborativo quando eu posso convidar mais de um pesquisador para estar participando da análise e da codificação dos meus dados. No caso, eu vou convidar o Antônio Pedro. No meu caso, ele vai ser colaborador, porque assim como eu vou revisar e codificar todos os artigos, ele também vai fazer esse processo para posteriormente a gente estar fazendo um cruzamento das informações, verificar as codificações que foram divergentes e as codificações que foram convergentes, para poder validar os dados que serão utilizados na síntese. Então, gravar, eu já enviei um convite para ele aceitar. A partir do momento que ele aceita, ele já consegue ter acesso à área desse trabalho e todas as informações que estão inseridas nele. Eu expliquei rapidamente, desculpa se eu falei muito rápido. Estou aberta agora aos questionamentos, às colocações que se fizerem necessárias. E também, se precisarem tirar mais dúvidas ou quiserem colocar alguma colocação do que pode ser melhorado, nós também ficamos muito agradecidos. Eu agradeço a participação de todos e conversamos em seguida. Obrigada. Ok, Lucimara, obrigado. Perfeito. Como a Lucimara explicou, isto foi algo feito de forma célere, mas também isto é uma característica do próprio WebQDA, não é? Ele rapidamente nós conseguimos, em poucos passos, ver alguma coisa a surgir e neste caso com a importação dos metadados, com a codificação e classificação automática, que depois nos permite fazer outra coisa que podia ser evidenciada, é que eu posso mais tarde, quando fizer recolha de dados empíricos, fazer esse cruzamento com a revisão de literatura. Ou seja, eu posso começar a minha discussão dos meus resultados e o aprofundamento da discussão já a partir da própria ferramenta. Porque eu posso fazer uma primeira fase da revisão, escrevo os resultados da revisão e mais tarde posso fazer esse cruzamento. Mas será que na revisão que eu fiz, o que me apresenta aqui como resultado daquilo que eu estudei ocorreu segundo estes autores, ou porque é que não aconteceu? Então posso fazer esse cruzamento, o que acaba por ser interessante. Por isso, nós damos agora um espaço então para perguntas. Podem, nesta altura, abrirem o microfone e colocarem as questões que acharem pertinentes. As que eu não souber responder, responda a Lucimar, ok? Ok, estou aberta.
Boa tarde, Pedro. Tá. Boa tarde, Lucimara. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Renata. Eu sou da UFG de Catalão, mas atualmente eu estou em Portugal, em Coimbra. Gostei da ferramenta, achei extremamente interessante. Isso com certeza irá nos ajudar e muito, né, nas nossas pesquisas. Eu fiquei com uma dúvida, Lucimara. Quando você convida o colaborador, essa avaliação ela é às cegas. Você faz a sua e ele faz a dele, né? E existe algum momento em que vocês abrem essa avaliação para que os dois consigam depois fazer a parecer, né, de que fato o que um avaliou, o que o outro, pensando nas distâncias, né? Quando a gente chama alguém que não está do nosso lado. Posso responder, Pedro? Ou você quer? Faz. Quer aceitar o convite e mostrar no projeto? Sim, podemos, mas podemos, como a Renata já conhece a ferramenta, o que é que nós fizemos e vou dizer o que é que já fizemos e o que é que vamos fazer para promover o trabalho colaborativo. Atualmente cada pesquisador, cada investigador fica com uma cor diferente. Ou seja, quando codifico ou quando eu aceito um convite a Lucimara e codifico, eu visualmente identifico o que é que a Lucimara codificou e o que é que eu codifiquei. Pronto. Além disso, nós acrescentamos uma outra funcionalidade que é a possibilidade de poder inserir comentários naquilo que está no texto. Ele tem uma opção que é inserir comentários. Eu coloco um comentário no texto que eu posso exportar, posso filtrar ou organizar esses comentários e exportá-los. Isso é o que está implementado e que tem sido útil, não é? O que é que nós queremos implementar? É o capa de Cohen para fazer o grau de convergência de duas codificações que não são consensuais, não é? Eu codifico uma parte de texto, a Lucimara concorda, mas não concorda totalmente. Então estamos numa percentagem de concordância nos 90%. Isso é um algoritmo que temos que implementar para que seja só aquilo que é possível fazer agora, mas de uma forma não automatizada. Eu tenho que chegar, discutir com a Lucimara, consigo identificar o que a Lucimara codificou, consigo ler os comentários e concordar e responder a esse comentário, não é? E chegar a um consenso. Mas também fazer isso, que é, então, o que vai ficar fica então esta parte, juntamos mais esta palavra ou removemos a minha codificação. Isso conseguimos fazer pelo simples facto de eu e a Lucimara estarmos em tempo real partilhando o mesmo projeto através do Skype. O algoritmo queremos o fazer para acelerar mais um pouco o processo. Mas este momento de discussão tem que ser feito mesmo, não é? Por isso é o que ele permite fazer atualmente. Eu penso, há aqui uma pergunta no chat. Eu penso que o Beyond ele tem um formato de exportação que eu penso que é o XML, mas eu teria que confirmar. O que nós estamos a fazer em termos de base de dados é que ele permita importar tudo que são metadados exportados às principais bases de dados. Então os principais formatos, por isso é que eu estou a dizer, teria que confirmar, os principais formatos que nós atualmente implementamos foi o RIS, por exemplo, que o Zotero permite exportar e há uma base de dados também que permite. A Scopus permite exportar em BibTeX e também em RIS e o Web of Science exporta em BibTeX. O Bion eu posso rapidamente verificar qual é o formato. Mas os formatos que não estiverem, estes são os três principais, os formatos que não estiverem ainda implementados, isso é algo que é muito fácil de atualizar, ok? Sim, quem não conseguir falar ou colocar as questões através do microfone pode escrever no chat, se quiser. António Pedro. Sim, sim. Queria só aqui assim mostrar, eu estou com duas chamadas, queria só mostrar aqui a perspectiva de todos os audiêncios que estiveram aqui
e vou passar aqui à delegada da turma que tem uma mensagem, porque nós vamos ter mesmo também concluir aqui o processo deste ano. Ok. Olá, Olá. eu sou a Cleida, sou delegada de turma do terceiro ano do curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional da ESLEI. E em nome da turma agradeço a disponibilidade do material e do vosso tempo. Pronto, obrigada. Nada, obrigado. Nós que agradecemos o interesse. Obrigada. Obrigada. Querem colocar alguma questão? Também podem fazer ameaças. Normalmente deixamos. Só se for para Portugal. Lá está liberado. Pronto, se pretender, eu posso só também partilhar o que é que está a ser implementado e que brevemente estará disponível para os utilizadores e que irá certamente também auxiliar os processos de revisão. Nós estamos agora a implementar algumas melhorias, uma delas é a possibilidade de gerarem nuvens de códigos, ou seja, nós temos as nuvens de palavras frequentes, mas o nosso interesse é gerar nuvens de códigos. É algo que está a ser implementado, ou seja, eu não quero saber quais são as palavras mais frequentes em determinados textos, eu quero saber quais são as palavras mais frequentes naquilo que está codificado. Pronto, isso é um primeiro passo que nós estamos a realizar também em termos de outputs visuais, de saídas gráficas. O outro, e que para mim é muito interessante e que já estamos a testar e para a revisão bibliográfica será uma mais-valia, é a possibilidade de eu conseguir fazer uma pesquisa de texto com determinados termos. Por exemplo, eu quero todos os artigos que falem de revisão sistemática, de literatura e todos que falem de revisão integrativa. Então, neste caso, usaria um operador booleano de interseção. Eu quero os artigos que falem dos dois, ou seja, revisão sistemática de literatura e revisão integrativa, e esse resultado, se eu tiver nas minhas fontes, nos meus metadados, 500 entradas, ele pode-me devolver 100 respostas, ou seja, existem 100 metadados que contêm esse tipo de pesquisa. Então vai ser possível guardar este resultado num código já criado, já existente. Eu guardo esse resultado e também posso visualizar através de um histograma qual é o número de ocorrências dentro de cada documento através das frequências. Ele associa a cada barra do histograma, vai associar um mapa circular. Ok? Por isso são melhorias que estão a ser implementadas. As outras serão surpresa. Estamos também agora com a Lucimar e com a professora Cássia Baldini, é isso? É assim que se... Ok? Estamos a escrever um livro sobre revisão de literatura que será lançado no Congresso Ibero-Americano em Lisboa em julho e que esperamos que venha a ser útil como os outros livros que nós temos tentado disponibilizar aos investigadores e pesquisadores. Portanto, não sei se querem dar alguma sugestão, alguma observação. Queres explicar? Eu posso explicar? Ok. Relativamente à pasta duplicada, eu posso usar um gestor de referências bibliográficas, mas também posso definir, por exemplo, no meu protocolo, posso definir que vou usar como base de dados a Scopus e a Web of Science. Se eu tiver um artigo numa revista que esteja indexado na Scopus e no Web of Science, quer dizer que este metadado irá surgir nas duas pesquisas, correto? Então, quando eu importo, através das bases de dados da Scopus, importo, por exemplo, sobre revisão sistemática com uso de software e surgem-me 100 resultados. Importo para o WebQDA, ele coloca-nos incluídos e classifica-me pelo tipo de publicação. Quando eu vou ao Web of Science, faço a mesma pesquisa com as mesmas palavras-chave e vou ter outro resultado, ok? Quando eu faço essa importação, o que é que acontece? Aquele artigo que está indexado nas duas bases de dados é um duplicado.
né? Porque eu não quero que ele me duplique o mesmo metadado porque o artigo é o mesmo. O que ele está indexado em diferentes bases de dados. Então ele detecta que aquele artigo já existe e passa para uma pasta duplicada, ou seja, vocês não têm que identificar se ele já... Agora reparem, quando nós fazemos uma revisão, por exemplo, sistemática de literatura, com 5 ou 6 bases de dados, em que o artigo está em todas as bases de dados. Ou seja, ele identifica e quando vocês gerarem o fluxograma, colocam então que da pesquisa que realizaram e com os filtros, com os critérios de inclusão e exclusão, X artigos são duplicados, que normalmente é uma informação que surge no fluxograma. Não sei, penso ter respondido. Eu tenho uma dúvida. Olha aí, Evelyn e Lucimara, vamos embora. Boa tarde a todos. Pronto, eu acho que a minha dúvida é um pouquinho mais simples, mas eu só queria saber se o caminho é o mesmo. Eu tenho neste momento uma base de dados que ela é bem grande, desde a licenciatura, mestrado, nananana. E eu vou criando nessa base de dados diferentes grupinhos, com teses, com artigos e tal. Então, a minha bibliografia não está nem numa base de dados e nem num gestor de referência. O processo é o mesmo? Mas está onde? A minha está numa nuvem. Mas consegues exportar para um daqueles formatos, XML, RIS ou BibTeX? Nunca tentei. Pronto, posso tentar. Simplesmente tens os arquivos guardados numa pasta, vamos supor, só que está numa nuvem. Pega eu que eu te recomendo, Evelyn, e isso é fácil, é que instalas o Mendeley e que o Mendeley tem uma opção chamada Watch Folder. E esse Watch Folder tu escolhes a pasta onde tens todos os ficheiros em PDF ou noutro formato e ele vai-te montar toda a base de dados, vai-te tentar construir todos os metadados que estão nos PDFs. O que o documento depois vai-te perguntar e vai colocar uma barra amarela bem visível é se aqueles metadados estão corretos. O que tu tens de fazer é confirmar se estão corretos ou não, mas não tens que inseri-los todos manualmente porque ele faz essa primeira leitura através do PDF. Mas isso é o caminho mais rápido para conseguir ter tudo num gestor de referências bibliográficas e poderes depois usar isso daqui a 20 anos fazer a tua história de vida. Este foi o meu primeiro artigo que eu li. Né? Posso complementar? Claro. A importância do gestor de referência, inclusive, é bacana, porque depois quando a gente for construir os artigos, nós vamos ter as referências prontas, para não ter que ficar citando os artigos publicados em 2017, digitar cada uma das referências. Então, o gestor, ele beneficia esse processo também. Não, eu uso gestor de referência na minha tese. O problema é que isso é a mesma coisa muito, muito alargada. E até seria como se fosse assim, um fator seguro ter no Epic EDA, por exemplo. Mas aqui ele aqui faz esta gestão e organização, mas estes dados tu deves tê-los guardados onde tens guardado e ter simplesmente os metadados num gestor de referências. Okay. Porque muitas vezes há muitos estudos de revisão, por exemplo, de literatura que não necessita ter acesso ao artigo completo. Tu, através de resumos, consegues fazer essa análise, não é? Então não há necessidade de sobrecarregar um sistema de algo que não vai... Não é? Normalmente é isso que nós fazemos. Quando a Lucimara mostrou, eu quero este aqui, carreguei no DOI porque é um artigo que me interessa. Porquê? Porque o resumo está incompleto ou não me dá informação suficiente para aquela minha análise. Então eu vou buscar o artigo completo. Por exemplo, eu estou a fazer agora um estudo com a Cecília, né, em que são quase 2000 metadados. Então já é uma dimensão grande para analisar. Agora imagina nos 2000 nós importarmos 2000 PDFs e ter que ler aquilo. Né? Então eu perguntei à Cecília se ela queria fazer outro doutorado. Né? Porque já é um projeto com alguma dimensão, mas não quer dizer que não seja execuível, claro. Ok, obrigada. Obrigado, Débora. Vocês têm mais alguma questão a colocar? Não sei se a Sónia quer acrescentar alguma coisa. Ok. A Sónia só vai... Pronto, então, da minha parte eu despeço-me e deixo as últimas palavras com a Sónia. Obrigado, Lucimara. Não sei se também se quer acrescentar mais alguma informação. Não, eu agradeço a presença de todos, o interesse e que a gente continue criando ciência com facilidades, né? Sim. Até mais.
Obrigado. Eu queria só pedir às pessoas que não estão identificadas porque há pessoas que acedem ao Colibri e depois não aparece o nome correto no nome do utilizador. Pedia depois para nos enviarem um e-mail a dizer que estiveram na sessão para podermos emitir o certificado, porque há aqui pessoas que nós não conseguimos identificar. Não aparece o nome, por exemplo, iPhone, não sabemos quem são e depois não conseguimos emitir os certificados. Então era só pedir esse favor. E amanhã enviamos um link para poderem ver o vídeo também. Obrigada a todos pela presença.